bem, estamos prontos para mais uma aula de ótica. Passamos por todos os fundamentos, aplicações, mas hoje eu vou falar de uma aplicação realmente fantástica, que é a aplicação da ótica para as ciências da vida. Obviamente que nós não poderíamos ter vida sem ótica, não é? Nós não poderíamos sequer pensar em existir sem a luz que o Sol é capaz de trazer para a gente, essa luz formar as ligações químicas através de interação com a matéria e formar o alface que a gente come, a grama que o boi come, a gente come a carne do boi e assim por diante. Então, ela é fundamental para a vida, mas o homem, aprendendo a ótica, aprendendo os fundamentos, ele foi capaz de ir além, ele é capaz de utilizar essa luz para coisas relacionadas em melhoria da vida, não é? Então eu vou, nessa penúltima aula do nosso curso, falar um pouquinho das aplicações. Poderia falar da ótica na indústria. Eles usam hoje laser para cortar com precisão placas, materiais. Eles usam hoje ótica para olhar o universo, eles usam ótica para comunicação, eles usam ótica para medicina forense, né? Para identificar a impressão digital, o sangue, a cena do crime, tudo isso. Tudo isso é fantástico, mas nada é mais do que melhorar a vida das pessoas, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre a aplicação da ótica nas ciências da vida, embora a ótica ela já é a vida por si só, tá certo? E mais do que isso, ela está presente em praticamente todas as áreas, desde o lazer, né, shows de luz, exibições de quadros, cores fantásticas, filmagem, filmes passando na televisão ou passando no cinema, tudo isso é fruto da ótica. Tudo isso é luz que foi armazenada e que é retransmitida e assim por diante. Muito bem, eu vou falar um pouquinho sobre a ótica na ciência da vida, porque aqui ela tem sido muito importante. A gente não enxerga a olho nu átomos e moléculas, mas a gente sabe que existem, né? Por quê? Porque técnicas, principalmente óticas e outras, são capazes de dizer para a gente que tudo que nós somos depende de moléculas, né? Como essa aqui, biomoléculas, e pequenas e grandes. E o que acontece? Na verdade, a vida ela decorre de acordo com essa sequência, né? Nós temos um corpo, esse corpo é formado por sistemas, a gente aprende na escola. Esses sistemas são formados por tecidos, que são formados por células, as células por organelas, mas tudo isso tem como tijolo fundamental os átomos e moléculas. E é aqui, nesse nível, que a luz interage. Tá certo? A luz vai aqui, interage com essas moléculas, interage com o tipo de molécula. Nós vimos uma aula passada sobre espectroscopia, que permite identificar a composição das coisas, a luz que advém das coisas é um sinal do que contém aquelas coisas, né? Do que está na matéria. Muito bem. Então, é a nível das moléculas que tudo acontece. Então, por exemplo, a fotossíntese acontece a nível molecular. Tudo isso acontece a nível molecular. E a luz permite, né? A luz, o comprimento dela é tal que, e a interação dela com as cargas é tal que, eu posso interferir na vida a nível molecular. Aliás, tudo é a nível molecular. Então, que processos acontecem quando a luz interage com o tecido? São vários. Pode acontecer fluorescência, quando a luz é absorvida por moléculas, tudo a nível molecular, e reemitida. Pode acontecer uma transferência de energia. Eu vou lá, dou energia na forma de luz para uma molécula, ela transfere para outra e alguma coisa acontece. Então aqui, por exemplo, fotossíntese acontece muito assim. Pode por encontro dos átomos. Aqui é uma transparência em inglês, mas ela está tão bonitinha que vale a pena deixar em inglês. As moléculas podem dissociar, pode causar reações de dissociação, pode causar reações que não existiam antes, não é verdade? Tudo isso pode acontecer. E se tudo isso pode acontecer, eu posso utilizar a luz no sistema da vida para identificação de coisas ou para terapêutica, para modificar o curso das coisas. E isso é uma área nova da ciência, que chama-se biofotônica. Bio, porque vai tratar das ciências da vida,
e fotônica porque vai lidar com luz. E hoje já é comum cirurgias totalmente ópticas, detecção de tumores, análise dos constituintes, dos pesticidas, tudo isso contido nas plantas, nos animais, análises químicas, análises biológicas, análises clínicas, tudo baseado na ótica. Normalmente, você tem a célula e a luz vai lá e ela consegue interagir a nível molecular com moléculas diferentes, dando origem a reações que não estavam lá, dando origem a reações que matam as células, dando origem a reações que tornam a célula mais viável, ou simplesmente coletando a luz que advém da célula e identificando que tipo de célula está lá. Essa é a biofotônica. E eu vou falar algumas aplicações, são tantas, que eu precisaria de um curso só para falar dessas aplicações. Mas eu vou falar em algumas que são os desafios atuais. Tratamento do câncer. Hoje já é possível fazer via luz, via ótica, conhecendo bem como que as moléculas dos tumores interagem com a luz. Os micro-organismos, hoje é capaz de a gente eliminar micro-organismo, eliminar a infecção, sem usar de fato antibiótico, mas usando luz, né? E diagnóstico. Hoje é possível a gente saber que a vida continua bela porque eu sou capaz de ver muito além do meu olho, e isso são os diagnósticos. Eu vou falar de uma técnica que é muito importante, que é chamada técnica de ação fotodinâmica. Imagine que eu tenho uma molécula, ela absorve luz, ela fica excitada, como nós vimos no nosso curso. Absorvendo essa luz, ela pode transmitir a energia para uma molécula de oxigênio. O oxigênio, essencial para a vida, quando eu modifico uma característica do elétron, ele torna-se um radical livre. Ele torna-se uma molécula mortífera, capaz de oxidar tudo que está ao seu redor. Portanto, com luz eu posso ir lá, mudar o oxigênio e fazer com que aquela célula morra, se for o caso de uma célula tumoral, ou um micro-organismo, se for o caso de uma infecção. E é isso que nós vamos ver. Essa técnica existe, está sendo disponibilizada para a sociedade. Imagine que eu tenho um tumor, aqui é um caso de um câncer de pele, eu passo uma pomadinha, jogo luz sobre ela e imediatamente o tumor desaparece. Daqui uns dias o tecido recupera sem esse tumor, sem ter sido necessário cirurgia. Câncer é um dos desafios. Nós temos hoje no Brasil quase 600 mil novos casos de câncer por ano, sendo quase 300 mil câncer de pele. Não é? Nós temos que tratar de forma tecnológica e a ótica tem permitido realmente contribuir para esse desafio de tratar melhor as doenças. Isso aqui é uma pessoa que tem um tumor de pele na face e que é tratado oticamente e você elimina esse tumor. Então você consegue utilizar essas fotorreações, você consegue utilizar essa capacidade que nós aprendemos da ótica para fazer isso. Isso aqui é tratamento de feridas. Todo mundo conhece alguém que mais idoso tem uma ferida na perna que faz anos. Hoje com ótica, lasers, uma composição de tudo isso, vai lá, muda a molécula, faz o metabolismo ser acelerado, elimina micro-organismo e consegue promover cicatrizações de feridas muito grandes, são chamadas úlceras indolentes, que a ótica tem contribuído muito para fazer isso. Na área de estética, quando você tem, por exemplo, acnes, né, espinhas, etc., é possível com métodos óticos você eliminar isso aqui, né? Você eliminar doenças como psoríase, que são doenças imunes, que vêm aqui, mata um pouco essas células diferenciadas, fazendo com que a regeneração seja sadia. Tudo isso é a ótica trabalhando em prol da vida. Em termos de controle microbiológico, essas doenças que você está vendo aqui, que são muitas, todas elas são hoje possíveis de serem tratadas com métodos óticos, não com métodos químicos, na sua essência, que é o uso de antibióticos e tudo isso, porque nós estamos vivendo um momento de resistência dos micro-organismos aos antibióticos. Então é necessário descobrir técnicas que você vai e consegue matar os micro-organismos em loco, onde eles estão. Não é? Aqui no Brasil, a parte de periodontia, que é uma parte da odontologia, doenças infecciosas da gengiva, né? Tem sido feito a parte respiratória, os condilomas, que são os HPV da vida, que para as mulheres é a principal causa de câncer de colo de útero,
tem sido tratado com técnicas óticas. Como se fosse fazer um exame, você consegue realmente fazer um tratamento muito bom. As onicomicoses, mas nada é mais sério do que o tratamento das infecções das crianças, né? Cada criança, cada vez mais, tem mais infecções na sua infância e isso tem sido tratado com antibiótico e as bactérias ficam resistentes ao antibiótico. Todo mundo já ouviu essa frase. As técnicas óticas oxidativas, onde você joga a luz, ela converte moléculas, faz reagir e matar as placas bacterianas, é uma realidade hoje. É algo que vem como uma possível solução para as resistências à droga da criançada ou dos antibióticos, das bactérias, né? Hoje tem técnicas que você dá um pirulito para a criança. Que criança que não quer um pirulito? E aquela substância vai dissolvendo, vai para a garganta, é absorvido pelas placas bacterianas e com a simples iluminação após esse procedimento, bom, lá se vai a infecção, em algumas horas, sem a necessidade. Claro que tudo isso ainda está em estudo, em programação, mas é aplicação daquilo que nós aprendemos ao longo desse curso. A luz serve para enxergar, aqui é um visor moderno que permite ao médico olhar por fluorescência óptica e ver as placas bacterianas que normalmente ele não veria com luz branca. Ele é capaz de enxergar a bactéria sem microscópio, só pela luz que elas emitem. E aqui depois do tratamento, livre da infecção, como a gente pode ver. Bem, os controles, tratamento das unhas, a gente fala às vezes de unha, acnes, porque a beleza faz parte da vida, né? Ninguém quer ser feio, ninguém quer ter unheiro. E ninguém quer tomar veneno para matar o fungo da unha, porque mata um pouco o corpo todo. Então as técnicas óticas têm permitido ir além. Tem permitido que com iluminação adequada, produzindo fotorreação, nós somos capazes de eliminar infecções. Então unhas tão feias quanto essas tornam-se tão bonitas quanto essa, sem o uso de medicamento sistêmico. A zika está aí? Será que a ótica pode fazer alguma coisa? Bom, ela já faz, né? Se não fosse a luz, o sol, as larvas não iam viver, porque elas precisam disso tudo. Então vamos usar aquilo que as larvas gostam para matá-la. Imagine que eu tenho uma molécula que eu jogo na água, onde estão as larvas da dengue, da malária, e elas absorvem essa substância, essa molécula. Então eu jogo de noite, ela não é nociva à saúde, não é nociva a nada. A larva comeu. Se não tiver sol, a larva se alimentou, vai ficar mais gordinha. Mas, como toda noite tem na sua sequência um dia, o sol nasce. E a luz do sol provoca a fotorreação das larvas. Aqui é uma microscopia mostrando uma larva do vetor da dengue, né, da Aedes aegypti, onde mostra o interior dela totalmente com essa substância. Após iluminação, tudo isso é morto. Então você elimina as larvas numa técnica totalmente amigável ao meio ambiente, só jogando algumas moléculas que o sol também decompõe. O sol também elimina essas moléculas, fazendo com que elas não estejam mais no meio ambiente. É fantástico. Na medicina forense, né, imagine se não fosse as técnicas óticas. Não tem um filme de medicina forense que você vê que não está colocando spray, luz especial para revelar coisas que você acha que seria impossível, né? Existem trabalhos que permitem hoje você determinar, se você achar um cadáver, com medidas óticas, você sabe prever em que momento a vida cessou-se. Isso é importante porque nós vivemos numa sociedade onde as pessoas fogem do limite e o número de crimes aumenta. E, portanto, é necessário que a própria sociedade tenha técnicas para poder esclarecer. E a ótica tem contribuído muito com isso. Bem, detecção de bactérias, detecção de tumores, detecção do que você vai ser mais tarde, utilizando técnicas óticas, você pode ver aonde vão aparecer os seus defeitos e tratá-los, para que você seja uma pessoa sempre bonita, sempre pronta para aquilo que a sociedade pede. Bem, hoje, com técnicas óticas, num laboratório, você vê uma célula,
para poder identificar que se trata de uma doença ou de outra, você usa moléculas. São os chamados marcadores. Quando a luz do microscópio interage com essas moléculas, ela produz uma cor especial. E essa cor especial me permite identificar que trata-se de fato daquele micro-organismo ou daquele vírus ou daquele outro. Nós vivemos um momento que nós temos problema com a água. Nós temos que ter técnicas de purificação de água que sejam eficientes e que não usem tanto produto químico. O cloro é bom, né? Ele ajuda, o flúor, tudo isso são coisas que têm que ser usadas, mas estão sendo acumuladas. E o meio ambiente pede socorro, ele não quer mais essas moléculas. Então você tem que vir com técnicas que permitam controlar a quantidade de micro-organismo sem agredir o próprio meio ambiente, porque a água vem e vai. E como que são essas técnicas? São óticas. A radiação ultravioleta, que no começo do século XX foi utilizada, Paris, uma cidade que no começo do século XX tinha plantas que para purificar a água usava fontes de ultravioleta. Hoje, a indústria química cresceu, isso não foi mais necessário, mas agora está voltando a ser necessário pelo appealing, pela necessidade da gente não jogar tantas moléculas nocivas ao meio ambiente. E aí a ultravioleta vai voltar a poder purificar a água, porque o ultravioleta, uma radiação eletromagnética, uma luz de altíssima energia, que quando interage com as moléculas, chacoalha as cargas, como nós aprendemos no nosso curso, mas chacoalha com tanto vigor que ioniza, remove as cargas. Removendo as cargas, desfaz a estrutura das moléculas. Desfazendo a estrutura das moléculas, os micro-organismos não conseguem continuar o seu curso de vida. E aí morrem. Esse é o processo de esterilização por ultravioleta, que está se tornando já mais habitual e vai se transformar mais ainda habitual. Na indústria de alimento, cada vez mais nós temos usado ácido hiperacético e outros capazes de matar os micro-organismos para limpar os vegetais, a comida que a gente come. Isso tudo está sendo intolerável, porque depois eles acabam no esgoto, eles acabam na natureza. E a ótica é uma das possíveis soluções para esses problemas que eu mencionei e muitos outros que eu não mencionei, e alguns de vocês que assistirem esse curso vão poder aplicar as técnicas óticas para melhorar ainda mais a vida de cada cidadão e de cada animal desse planeta. Até a próxima aula.